todinha, uniforme todo azul, você tá vendo aí. Jogadores vão se posicionando. Aí o camisa número 20, Cubo, canhotinho. Cubo fez a carreira toda na Espanha, né? Começou inclusive na base do Barcelona. Atualmente joga lá num time espanhol chamado Real Sociedad. Conversando aí com o Vini, ó. Se encontram lá, deve estar rolando um espanhol bacana entre eles ali. Jogadores que são destaque da Liga Espanhola. Tudo pronto, meus amigos. Autoriza o árbitro coreano Kim Yong-yeok. Bola rolando, está valendo mais um amistoso internacional da nossa seleção. Com modificações importantes, como o Brasil vai se comportar. Temos talvez pontas um pouco mais fixos em relação ao time da última sexta-feira, com o Martinelli que você está vendo aí na tela e o Luiz Henrique lá do outro lado. Mas você vê que o Luiz Henrique já vem, ó, onde se posiciona ali, ó, com o time sem a bola. Pontos importantes para análise do Caio Ribeiro, do Maestro Júnior, nosso time de comentaristas. Bola tocada na ponta esquerda, vai chegando, se aprofundando na Nakamura. É um ala mega ofensivo. Tentou o drible, chegou bem na marcação, tentando fazer um bloqueio ali. O PH, o Paulo Henrique, que tem a chance de começar jogando. Ele já jogou alguns minutos no jogo da sexta-feira. Aí o time coreano de novo com o Minamino. Domina, pé direito, tenta o cruzamento. E a bola vai sobrar para o Bruno Guimarães fazer o corte. Recupera Sano. Tentou a jogada mais à frente. Minamino passou infiltrando o Eda. Tocou errado e na sequência falta sobre o Luiz Henrique. Hoje é Brasil e Japão. Sexta foi Brasil e Coreia. Se eu fiz alguma inversão, você que está aí do outro lado há de compreender. Vai sair jogando aí o time brasileiro. Fabrício Bruno tem mais uma chance, tem sido convocado não só pelo Ancelotti, né? Teve oportunidades importantes, inclusive com o Dorival Júnior, jogou aqueles amistosos contra a Inglaterra e a Espanha, que o Brasil venceu a Inglaterra em Londres e empatou com a Espanha por 3-3 em Madrid. Foram jogos, inclusive, de destaque da seleção brasileira nesse ciclo entre uma Copa e outra. Aí sai jogando aqui do lado esquerdo Carlos Augusto. Lateral da Inter de Milão, da Itália. Mais atrás para Lucas Beraldo. Atualmente jogando no Paris. Do outro lado do PH. Brasil ficando com a bola. Nesse comecinho de jogo são os primeiros movimentos para você. Lembrando que o Brasil voltará a jogar depois em novembro, aí março. E aí é Copa do Mundo, meus amigos. Luiz Henrique, com seu jogo insinuante. Entra muito bem com essa camisa da seleção brasileira desde o jogo de estreia nas eliminatórias contra o Chile. Aí Lucas Beraldo, mais uma vez trabalhando com Carlos Augusto. Esse é Fabrício Bruno, zagueiro do Cruzeiro. Bruno Guimarães, o toque foi errado. Chegou ali para fazer o corte o Sano. Bola vai saindo lateral lá pela direita mais uma vez aí. O técnico japonês, o Hajime Moriyasu, jogou a Copa do Mundo de 2022, com resultados de destaque. Dirigiu o time na Copa do Mundo de 2022. Ele assumiu logo depois da Copa da Rússia. Aqueles jogos importantes contra a Espanha e contra a Alemanha. Ganhou muita notabilidade o técnico que vem, portanto, já esses anos todos dirigindo a seleção japonesa. E o Ancelotti, que chegou outro dia, né? Mas o Mister já vai ganhando o coração definitivamente da torcida brasileira. Diga! É isso mesmo, o Hajime Moriyasu muito querido, né? A campanha foi muito marcante em 2022. Era o grupo da morte, todo mundo imaginava que Espanha e a Alemanha passariam. Ele classificou a equipe, depois acabou perdendo para a Croácia nos pênaltis. Mas é muito querido e tem esse hábito de se emocionar no hino. Chorou contra o Paraguai, se emocionou hoje contra o Brasil. Vai jogando mais uma vez o time japonês, tentar a jogada na Nakamura, Luiz Henrique recupera. Trabalhando com o Paulo Henrique, aí Fabrício Bruno, chamando lá atrás o Hugo Souza. E para o Hugo esse jogo é para lá de importante, como é para o Carlos Augusto, né? Os laterais são posições onde provavelmente não temos a definição dos nomes. O passe errado foi do Casemiro. Aí o domínio do Ritson Doa. Tentou a jogada ali para cima do Martinelli. Aí faz o recuo, boa bola para o Cubo. Tentou a dividida pela direita, ela vai saindo, é lateral que favorece o time brasileiro. São os primeiros 3, 4 minutos de bola rolando. Vamos ver a saída de bola do Hugo. A pressão alta do time japonês, primeiramente só com 2 caras, né? E o Brasil no toque errado do Casemiro quase que provoca um ataque perigoso da seleção japonesa. Está jogando o Bruno Guimarães, mais uma vez o Paulo Henrique. É seleção brasileira já nesse clima da contagem regressiva para a Copa do Mundo.
do México, Estados Unidos e Canadá, começando no dia 11 de junho, jogo de abertura no Estádio Azteca, na Cidade do México. 5 de dezembro, sorteio dos grupos da Copa do Mundo, claro, você vai acompanhar na Globo. Aí vem o time japonês, mais uma vez pela esquerda. Tentou a jogada, o Kamada acabou ficando no chão, reclamando do juiz, aí reclamação, digamos, suave, light, do camisa número 15, o Kamada. Seleção japonesa que tem 3 modificações em relação ao time que na sexta-feira empatou com o Paraguai por 2-2. Perdia até os 94 minutos, né? Aí sai jogando o Brasil com o Vinícius. Tentou a bola por dentro para Martinelli. Martinelli que jogou com o Ancelotti o jogo contra o Paraguai, que classificou o Brasil no estádio do Corinthians, a vitória por 1-0, gol do Vinícius, né? E foi um dos destaques, jogou muito bem. Essa briga aí pelas posições de ataque, briga no bom sentido, evidentemente, tá forte. Porque o Brasil tem realmente uma gama importante de jogadores que atuam notadamente nas beiradas. Aí o Carlos Augusto, Lucas Beraldo, Vinícius. Aberto aqui do lado esquerdo, vem o Vinícius. Vira o jogo para o Paulo Henrique. Seleção do Japão se posiciona, olha lá atrás os 5. É isso aí, Luiz. E é uma dificuldade grande, vai ter que usar esses homens bem abertos, porque pelo meio vai estar muito congestionado. Aí sai jogando o Fabrício Bruno. PH domina ali pela direita, o lateral do Vasco. Outra vez o Fabrício Bruno. Sai jogando com o Lucas Beraldo. O Lucas Beraldo esteve na Copa América o ano passado com a seleção brasileira, foi um período longo, né? O Brasil acabou sendo eliminado nos pênaltis pelo Uruguai. Aí você vê o trabalho do Luiz Henrique. Sempre com aquele talento, com aquela irreverência. Tentou virar o jogo para o Martinelli. Chegou bem o Taniguchi para fazer o corte. Quem está jogando aqui do lado direito é o camisa número 10, né? O Cubo está jogando por dentro. O Sano também está jogando por dentro. Você vê o Cubo ali com a número 20, ó, e o 10, que normalmente é um atacante, o Ritsu Doan, está aqui quase como um lateral quando o time está marcando. Está em cima do Martinelli ali nas suas linhas do time japonês. Você vê lá os 5 colocados, os zagueiros lá atrás. E o Brasil está tendo essa paciência aí de troca de passes, ó. Beraldo. Tem o Carlos Augusto aqui pela esquerda, ele tentou a bola para o Martinelli. Foi muito bem para fazer o corte o Taniguchi. Aí sai jogando a seleção japonesa. Bola aqui na direita com o Doan. Doan dominando bem, canhotinho. Tá jogando de lateral quando o time não tem a bola, mas é canhoto. O camisa número 10. Talvez a gente já observa que perde um pouco do entrosamento, da naturalidade dos movimentos, por questão de ter só 3 jogadores titulares que jogaram contra a Coreia do Sul, mas o modelo, né, o desenho é o mesmo. São 4 jogadores de mobilidade lá na frente, claro, com o Paquetá de características um pouquinho diferentes da do Rodrigo, né? O Rodrigo é mais atacante, o Paquetá compõe mais o meio, mas com troca, com mobilidade, e é isso que tem que fazer para furar essa forte defesa do Japão. E sai jogando mais uma vez a seleção japonesa ali pela meia esquerda. Você vê o domínio do Sano. Mais atrás agora chamando Kamada. Kamada esteve na última Copa do Mundo, foi titular em todos os jogos da seleção japonesa. Do lado esquerdo quem domina agora é o Kubo. Faz a jogada para Nakamura. Aí o lateral vai para a linha de fundo, tenta o cruzamento. Chegou Paulo Henrique jogando a bola para a lateral. Seleção japonesa que se caracterizou nesse ciclo todo por ser um time taticamente muito organizado, né? Um time que tem compromissos táticos claros. E é um bom teste para o time brasileiro. Olha o Nakamura de novo aí. Cruzamento num leve desvio. O Hugo foi tranquilo para fazer a defesa. Bom, primeiros movimentos. E ainda não tivemos, digamos, uma participação mais efetiva, notadamente ali por dentro, né? Dos 2 volantes e do Paquetá. Que essa é uma expectativa grande. Como o Caio acabou de dizer, em relação até ao Matheus Cunha, o Paquetá tem características diferentes, né? O Matheus jogou ali, jogou recompondo, inclusive o último gol do Brasil é uma roubada de bola na meia-lua da grande área nossa, né? Do Paquetá, e o Cunha estava do lado dele, fez um passe muito bonito para o Vinícius, que fez o 5º gol brasileiro. E jogou muito. Lucas Beraldo para o Vinícius. Chegou para fazer o corte ali do lado direito. O Watanabe, a bola ficou no Martinelli. Olha o Brasil chegando, o Martinelli para o gol. A bola passa à direita do gol. Na primeira chegada consistente do Brasil e naquela ocupação de espaços, né? Com os pontas saindo de um lado, fazendo a infiltração por dentro. E vem numa bola lá de trás do Beraldo.
Olha, me atrevo a dizer que foi consciente a bola do Beraldo pro Vini, viu, maestro? Parece que ele viu realmente o Vinícius no mano a mano com o defensor japonês, Luiz. Eu acho que esse vai ser o momento onde a seleção brasileira vai poder acelerar o jogo e, através de passes longos mesmo, fazer com que a bola chegue muito rápido no nosso ataque. Porque quando eles estão com a defesa montada, com 5 homens ali, 4 e mais um na frente, realmente fica mais difícil para você penetrar. E aquilo que a gente chamava atenção, né, maestro? Você tem 4 caras de mobilidade lá na frente que não tem que ficar parado cada um no seu setor, eles têm que trocar. Como o Martinelli, que sai de uma posição de ponta esquerda inicial, mas foi receber esse passe por dentro, na troca com o Vini. E aí esse tipo de movimentação vem funcionando. A gente vê aí o choque de cabeça, né, do Fabrício Bruno com o Ueda. Levou a pior o japonês. Ele tá usando aí o primeiro nome da camisa. Ayase Ueda. Aliás, ele fez o gol de empate na sexta-feira contra o Paraguai. Mais uma vez aí o Moriyasu, que é o técnico japonês. Como destacou há pouco o Brizola, sempre muito emocionado na execução do hino. E hoje, com o componente do Minuto de Silêncio, né, com o dirigente vice-presidente da Federação Japonesa, que foi homenageado em função da sua morte, estava bem mexido o técnico Moriyasu. E o Brasil está jogando com o Paulo Henrique lá pela direita. Bruno Guimarães, adiantando para o Lucas Paquetá. Aí Casemiro. Mais uma vez com a abraçadeira de capitão da seleção brasileira, fazendo gestos ali para o Lucas Beraldo. Mais uma vez o Casemiro, vem buscar o jogo. Bruno Guimarães, a bola vem queimando, ficou lá atrás com o Fabrício Bruno. Você vê que a transição de hoje em comparação ao jogo da sexta-feira, além das mudanças do Brasil, né? Claro, é um time diferente do time da sexta-feira. O posicionamento japonês aí na ocupação de espaços, criando muita dificuldade para a transição brasileira. Bom, e eles têm uma velocidade muito grande, Luiz. Você vê que não tem espaço nenhum nos 3 setores. E vai precisar exatamente que a seleção brasileira jogue com rapidez e no acerto dos passes. Carlos Augusto, aí Martinelli. Dominando o Gabriel Martinelli, nascido em Guarulhos, revelado pelo Ituano. Já vai construindo uma história bem consistente no Arsenal da Inglaterra. Já são 234 jogos. Gols importantes, atuações de destaque. Teve na última Copa o Martinelli. Está correndo aí por um lugar no time do Ancelotti na Copa do ano que vem. Paulo Henrique. Lembrando que no último jogo, o Vitinho, lateral do Botafogo, começou como titular. Como do lado esquerdo foi o Douglas. As laterais indefinidas. Aí Beraldo. Lucas Paquetá. De novo no Beraldo. Time japonês todo fechado. Vinícius por dentro. Tocando no Paquetá. Mais atrás para o Casemiro. Faz a bola chegar no Paulo Henrique. Luiz Henrique aberto lá pela direita. Passou na velocidade. O PH tentou uma bola sobre a marcação do Nakamura. E chega para fazer o domínio e sair jogando ali o Suzuki. Aí Nakamura. Recupera o time japonês. Aí é o Brasil que faz uma marcação alta nessa roubada de bola do time do Japão. Que consegue sair jogando com o Kubo. O juiz está marcando um impedimento. Você pode ter falado, mas o Kubo dominou no campo dele. Sim, mas a jogada quando sai o passe, ele está lá no campo de ataque. Como você viu o bandeirinha aí marcando. E por isso o impedimento foi marcado para o time do Brasil. Aqui na esquerda, Carlos Augusto. Aí vem o Vini. Olha, quando o Vini está aqui mais atrás, o Paquetá ficou mais enfiado. Eles praticamente formam uma dupla de ataque com algumas funções. Agora foi queimando, né, Luiz Henrique? Quicou, subiu demais e saiu. Aí o Luiz Henrique, que atualmente joga na Rússia. Depois de brilhar no Botafogo no ano passado, campeão brasileiro, campeão da Libertadores, está jogando lá no Zenit. E o Minamino sai jogando. Do lado esquerdo com o Nakamura. Vai participando bastante o Nakamura. Que joga na ala, mas é um ponta, é um atacante. Nakamura que jogou em alguns países, esteve na Polônia, atualmente joga na França. Jogadores com quilometragem, digamos, em times europeus, né? Jogam em ligas importantes. Então experiência não falta, né? Por exemplo, esse aí, o Watanabe, joga na Holanda. O camisa 10, o Rohan, joga na Alemanha. Minamino, boa bola pro Nakamura. Domina do lado esquerdo. Tentou bater pro gol, ela explodiu no Paulo Henrique. Aí volta no Nakamura. Tocou ali atrás pro Kamada. Jogada vem por dentro agora do time japonês. Sano. Outro que joga na Alemanha. Aí Nakamura recebe do lado esquerdo.
Correria japonesa, Kubo, vai no fundo, cruzamento, a bola espirrou, Luiz Henrique não dominou. Nakamura, ajeitando para o Sano, pode bater para o gol, a bola desviou, Hugo Souza foi lá para ficar com ela. Temos um outro grau de dificuldade hoje em relação ao jogo da sexta-feira, né, maestro? Em termos de qualidade, sem dúvida, entrosamento também, Luiz. E isso a gente vê demonstrado também na hora de a gente defender, né? O posicionamento, principalmente dos homens de meio campo, quando a seleção japonesa tem encontrado alguns espaços para poder trabalhar. Respirando fundo lá o Paulo Henrique, mas vai ficando tudo bem com ele. Futebol na Globo, aqui é emoção. Esse jogão eu não perco por nada. Sabe tudo de futebol? Vem se divertir na Bet Nacional. Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Tudo bem com o Paulo Henrique, para o jogo continuar numa boa. Aí você vê o Mister e sua inseparável goma de mascar. Tá jogando o time brasileiro com o Fabrício Bruno. E repara como a bola vai passar muito pelo Beraldo, Luiz. Além da marcação do Japão, se atrás da linha da bola é o nosso zagueiro de melhor saída, de bom passe, né? Que consegue armar o time por trás. E isso faz com que os volantes, principalmente o Casemiro, não precisem entrar nessa linha de 3, não precisa vir buscar a bola nos pés do zagueiro. Ele tem essa característica de armar o time com um passe longo ou de triangulação. E o Beraldo tentando o passe para o Martinelli, arrumando para o Vinícius Júnior. Vinícius vai para cima da marcação, consegue fazer o drible, tocou na esquerda para o Carlos Augusto. Aí devolve no Vini, tentou uma jogada diferente ali para finalizar o drible. Arrumou o lateral, Vinícius. Olha o que ele fez, ó. Se dá certo é lindo, hein? Acho que nem ele sabia que ia fazer isso, né? Eu nunca tinha visto. Esse drible não é novidade. Ele faz de vez em quando, Luiz. Ah, meu Deus. Mas para um passe, desse jeito ele ia fazer o drible mesmo, com esse calcanhar. Aí o Beraldo, a bola passando muito no Beraldo. E com isso, como disse o Caio, o Casemiro e o Bruno podem ficar um pouco mais próximo dos atacantes. Mas o time japonês recupera a posse de bola. Kamada sai jogando, botando para correr o Nakamura. Tem sido o lado utilizado pelo time do Japão. É porque eu repito, aqui do lado direito, com a escalação do Doan um pouco mais fixo, aqui o camisa número 10 que não está no vídeo agora. Olha, ele aparece ali agora, ele está bem fixo, né? Como é um coisa dele, é um ponta mesmo, né? Ele canhotinho, joga notadamente no ataque. Enfim. Mas hoje está jogando ali para ajudar na marcação dos pontas brasileiros, né? Para cuidar dos pontas brasileiros. Que nesse momento é o Vini que está ali. Mais uma vez o Beraldo. Vai sair jogando o quarto zagueiro do Paris. Tentou a jogada para o Vinícius. Foi bem o Watanabe, toca nela, lateral para a seleção japonesa. E o Ancelotti ali orientando, atuante na beira do campo. E tem dado declarações assim incríveis, né? Sobre condicionamento físico, sobre o que fazer. Ele foi perguntar, e o Brasil jogar bonito? Ele falou, jogar bonito é que individualmente está todo mundo bem e coletivamente o time está bem. Aí vira um jogo bonito. E vem Brasil de novo. Carlos Augusto, dominando ali pela esquerda, 17 minutos do primeiro tempo. É Japão e Brasil para você. Depois serão 2 amistosos em novembro, na data FIFA de novembro. Provavelmente contra Senegal e Tunísia, jogos que vão acontecer na Europa. E ano que vem, em março, contra 2 adversários europeus. Isso. Que serão definidos depois aí que as eliminatórias europeias clarearem os times classificados, que nessa data de março a gente vai ter a chamada repescagem europeia. Pois não, Gil? O Ancelotti também, quando perguntado sobre quais seriam as principais buscas ou até mesmo dores de cabeça, se seriam de fato as laterais e o comando do ataque, ele desconversou, disse que não ia responder tão especificamente sobre isso, mas se a gente for pegar todo o ciclo, e aí não conta obviamente o Ancelotti apenas, foram essas posições as mais buscadas por todos os treinadores, né? 11 centroavantes convocados até agora, depois da Copa do Catar, e 20 laterais. Esse é um número bem impressionante, né? 20 laterais, 11 centroavantes. A bola foi muito forte, vai tranquilo lá o Suzuki para fazer a defesa. Goleiro que atua no Parma. Ele é filho de mãe japonesa, um pai de nacionalidade americana, mas de origem ganesa. O Zion Suzuki. É um goleiraço, diga-se de passagem.
Casemiro, faz bem o giro, o capitão do Brasil. Jogada para Martinelli, tentou de letra para o Vinícius. Vinícius foi na marcação, chegou para fazer a roubada de bola o Watanabe. Na hora de entregar não tirou nota 10, né, Watanabe? Mas a roubada de bola foi perfeita. Lateral já cobrado para o Brasil. Martinelli de novo no Vinícius. É o Brasil tentando encontrar o jogo ofensivo. Vinícius para o Martinelli no fundo. Tome cruzamento para a defesa do Suzuki. Aí o Martinelli, jogador de apenas 24 anos, na Copa de 2022. Ele entrou em 3 dos jogos do Brasil. Aí a bola do Vinícius para o Martinelli. Posição era no limite, mas era legal. E aí quando vem o cruzamento, é bom observar, né? Que a gente só tinha o Luiz Henrique chegando, né? Os outros 2 atacantes, claro. O Vinícius começou a jogada ali como um meia e o Paquetá não estava na área naquele momento. Aí o Ritson Doan, dominando ali o canhotinho, tentou a jogada, que bolão! Pro Minamino, ele vai dominar na direita, faz o recuo, tocou mais atrás pro Cubo. Aí o Cubo pra cima do Carlos Augusto, cruzamento, corta Beraldo. Bola volta aqui do lado direito com o Sano. Vai recomeçar pro time japonês. Aí por dentro para Kamada. Taniguchi, de novo no Kamada. Kamada joga no Crystal Palace da Inglaterra, arrumando para o Cubo. Cubo tentou a jogada por dentro para o Ueda. Ueda arrumou na direita para o Doan, tentou o cruzamento. Paulo Henrique de cabeça chega tirando e o Carlos Augusto completa. Vai recomeçar o Taniguchi. Temos um desafio diferente do da última sexta-feira na escola asiática, é verdade. Mas um time muito mais azeitado, o time do Japão. Aí o Doan sai trabalhando com o Sano. De novo no Doan. O Doan que na Copa do Mundo, ele fez gol nos jogos que marcaram a campanha japonesa contra a Alemanha e Espanha, né? 2 seleções poderosas. Aí o Cubo, esse é o cara, o Doan, dominando. Ali do lado direito, se arriscando mais no ataque, depois de cumprir uma missão tática, né? Olha, ele é muito bom atacante. Tentou a jogada na linha de fundo, cruzamento, Minamino, a bola passa na cara do gol do Brasil. O Ueda fechou, ele poderia ter tentado uma finalização de uma forma ou de outra, jogando o corpo à frente, mas não alcançou, chegou a resvalar na bola. Se eu não estou enganado aqui, ó. Vamos ver de novo. Aí o Doan, que é realmente um jogador que pode ajudar do ponto de vista ofensivo com jogadas como essa aí, ó. E ele vai pro fundo, ó, pro Minamino, vai bater, e ele tocou mesmo. O Ueda quase, ó, o Minamino vai chutar pro gol. E o Japão teve a maior chance da partida até aqui. Em cima da habilidade, né, Luiz? Com a defesa da seleção brasileira tentando adivinhar o que o japonês ia fazer. Mas o Carlos Augusto não pode tomar um drible com tamanha facilidade, né? Pode, mais que seja talentoso, que tenha qualidade o jogador japonês, não pode dar o bote seco, porque na hora que você sai da marcação, clareia a jogada e você consegue o ângulo para finalização ou para o passe, como quase acabou saindo o gol do Japão. E vem Brasil, bola para o Martinelli, chegou o Doan, aquele que fez a jogada na ponta direita, voltou lá na função de marcação que ele está tendo agora. Agora voltou no Bruno Guimarães, arrumando para o Vinícius. Vinícius vai para cima. Olha o Vinícius, e agora? Naquele talento, Vini. Vamos ver o Paquetá. Chegou bem o Taniguchi, tirando dali de cabeça. Agora volta no Carlos Augusto. É o Brasil buscando o primeiro gol. Aqui pela esquerda, o Bruno Guimarães. Faz a bola chegar do lado direito agora com o Paulo Henrique. Olha como marca o time japonês. Observe aí, ó, os jogadores do Japão, os jogadores de linha estão todos aí na tela agora. Deixando o campo bem curtinho. Mais uma vez o Bruno Guimarães. Aqui na esquerda tem o Carlos Augusto. Vinícius vem por dentro, devolve no Bruno. Tem outra dificuldade, Luiz. Os homens da seleção que estão abertos, né? No caso agora o Martinelli e o Luiz Henrique, eles têm sempre uma dobra de marcação. Dificilmente está no mano a mano. Ó, o Martinelli aí, ó, recebendo aqui na esquerda. Tentou pro Vini. O corte foi do Watanabe. O juiz está marcando a falta que favorece a seleção japonesa. Futebol na Globo, aqui é emoção. Na torcida pelo Brasil, escolha número 1 em satisfação do cliente. BYD. Agora toda a linha com taxa zero. Evolua para um BYD. E tem novidade chegando na Globo, a sua nova novela das 9 vem aí, com um grande elenco e uma história que o Brasil vai amar.
Três Graças estreia na próxima segunda. Estamos na última semana de Vale Tudo, com revelações decisivas antes mesmo da gente descobrir quem matou Odete Reutemann. Vem o Brasil de novo. Bruno Martinelli. Olha a marcação, olha a marcação. Três caras em volta do Martinelli. Vai sair jogando mais uma vez o Taniguchi, tocando para o Suzuki. Mas aí o Taniguchi dominando, experiente. Jogador de 34 anos. Paulo Henrique, quase. Mas conseguiu o Fabrício Bruno sair jogando com o Bruno Guimarães. Casimiro. Jogada com o Paquetá. Ali atrás para Paulo Henrique. Já passamos de 25 minutos do primeiro tempo. Bruno, Vinícius. Encosta o Casemiro, aberto o Carlos Augusto. Recebe Carlos Augusto. Martinelli está lá. É o que está na área nesse momento. Vinícius. Vira completamente o jogo para o Paulo Henrique. Bruno Guimarães vem na bola curtinha. É com ele. Paquetá. De novo Bruno. Arrumou para o Paulo Henrique. Que bolão. Paulo Henrique bateu. Gol! Sabe de quem? Paulo Henrique! É o nome do primeiro gol com a amarelinha. Em outra bola espetacular do Bruno Guimarães. Na primeira que ele teve a chance de fazer essa bola entre a marcação dos zagueiros e deixar Paulo Henrique na cara do gol. Aberto o placar. Paulo Henrique, o PH, lateral do Vasco da Gama, abre o placar para a vibração de Carlo Ancelotti. E abre o sorriso, recebe o carinho dos companheiros. Comemora Paulo Henrique. Certamente, papai Vanderlei, que é um apaixonado por futebol, deve estar para lá de emocionado, acompanhando as imagens do filho, de uma carreira fraccionada de momentos difíceis, para chegar à seleção brasileira e fazer um gol com a camisa brasileira. Ah, futebol e suas histórias incríveis. Isso, PH, chega com tudo. E o Brasil está na frente, placar aberto. 1-0 Brasil. Caio e Júnior vão falar já, porque o Japão vem com tudo aí com a Nakamura. Cruzamento, Hugo, Carlos Augusto. Lateral para o Japão. O Ancelotti tá ativo hoje, professor, viu? Tem que estar mesmo, Luiz. O adversário pede isso, né? E que gol que fez o Paulo Henrique. Uma jogada trabalhada que inicia com ele, né? Com aquela entrada como elemento surpresa, né, Caio? O pai do PH deve estar emocionado e orgulhoso, porque o menino está jogando demais. Faz um grande campeonato brasileiro com a camisa do Vasco e começa a aproveitar muito bem as oportunidades na seleção. Ataca e defende com a mesma força. Eu gosto muito quando o lateral toca e se projeta, não fica torcendo pela continuidade da jogada. Você vê que ele participa da triangulação na origem do lance e depois pisa na área para o lado de fora do pé fazer um golaço. Agora a gente tem que falar do Bruno Guimarães. O que está jogando o Bruno Guimarães? O que ele é fundamental nessa nova configuração de meio de campo, dando passe, jogando de primeira, é impressionante. E acho que muito por conta da entrada do Casemiro. Casemiro trouxe uma estabilidade defensiva e como ele joga posicionado, ele dá uma liberdade para o segundo homem de meio de campo pisar na área, armar o time, jogar mais adiantado. E o Bruno Guimarães tem feito isso com muita qualidade. Aliás, Caio, o Bruno que deu a 7ª assistência dele para gol com a camisa da seleção, ele disse isso na entrevista. Não no sentido de dizer eu jogo muito. É o meu melhor momento. É o meu melhor momento no clube, o meu melhor momento na seleção. Estou atingindo assim, o meu ápice de entendimento intelectual e físico do jogo, né, Maestro? Luiz, além disso tem o seguinte, não é uma assistência normal. São assistências com aqueles passos verticais, como já aconteceu com a Coreia e hoje com o Japão. E o Japão vem aí com o Cubo. Mais um canhotinho, Cubo, tome cruzamento, chegou o Fabrício Bruno para fazer o corte na frente do Ueda. A bola vai cair por dentro com o Bruno Guimarães, dividida, ficou reclamando de uma possibilidade de uma falta. Luiz Henrique agora foi, mas o juiz está apontando a falta. Ele quase deu a vantagem, mas marcou a falta que favorece o time brasileiro. Gente, Campeonato Brasileiro nesta quarta na tela da Globo, tá?
Logo depois de Vale Tudo, 3 grandes jogos para você. Em Santos e Corinthians, na Vila Belmiro, tem Atlético e Cruzeiro na Casa do Galo. E no Castelão tem Fortaleza e Vasco. Logo depois de Vale Tudo. Brasileirão, momentos decisivos. Que semana de Campeonato Brasileiro, né? Luiz. Oi, Carlos Gil. A respeito do Bruno Guimarães, essa leitura de que ele cresceu com a entrada do Casemiro, que o Caio comentou agora, foi exatamente o que ele disse, né? Também nessa entrevista dele durante a semana, de que a presença do Casemiro para ele tem sido muito importante. Em relação ao comportamento do Ancelotti também, ele está muito mais ativo hoje, sinal da dificuldade do jogo, e comemorou o gol do Paulo Henrique como não tinha comemorado nenhum dos outros gols feitos contra a Coreia, uma vibração mais intensa de fato. Verdade, Carlos Gil, dá esse crédito aí pro pessoal da TV japonesa que tá cortando, né? Escolhendo as imagens. Apareceu a imagem dele comemorando, mas comemorando mesmo, assim, bacana. O Mister tá se soltando. Ah, que bom que é ter o Ancelotti à frente da seleção brasileira, né? Que acerto. Bola com o PH lá pela direita, aí é o autor do gol, como disse o Caio, a finalização com o lado externo do pé, assim, né? Foi bacana mesmo, um gol bonito. Mais uma vez o Casemiro, aí o capitão brasileiro. Na esquerda, Carlos Augusto. No peito dele, domina o Carlos Augusto. Mais atrás para o Vini. Casemiro de novo. Aí Bruno Guimarães. Guimarães é nascido no Rio de Janeiro. Começou no Osasco. Ele toca no Vini. Tentou a devolução. Reclama de falta. O Paquetá que não conseguiu fazer essa tabela com o Vini ainda. Os dois estão próximos. Em muitos momentos bem próximos, diga-se de passagem. Não é o caso agora, né? O Paquetá voltou ali, ó. Que é a função mesmo que ele tem que fazer, né? Bruno Guimarães. Vini. Na direita para Paulo Henrique. Fez o gol da seleção brasileira, o lateral do Vasco. Um jogador do Vasco não fazia um gol com a camisa brasileira há 13 anos. Desde um amistoso Brasil e Argentina, que a Argentina venceu por 4-3. E vem o Brasil. Paquetá, que bolão! Martinelli pode fazer! Martinelli! Gol! Sabe de quem? Gabriel Martinelli. É o nome da emoção. Um toque sensacional do Paquetá. Quase que uma cavadinha pro Martinelli chegar, ajeitando o corpo e enchendo o pé esquerdo para estufar a rede japonesa. É o Brasil se ajeitando, entrando no prumo, rumo à Copa que tá chegando. Martinelli, terceiro dele com a camisa brasileira. 20 jogos disputados, buscando mais uma vez estar na lista definitiva, como aconteceu em 2022. Na Copa do Catar, tá 2 para o Brasil, 0 para o Japão. Gente, Paquetá, Bruno Guimarães, Casemiro, esses caras gravitando ali atrás dos atacantes. Se não tem chance, porque tá tudo muito povoado, o Paquetá faz uma dessa aí, mas uma cavadinha espetacular. Isso é um cavadão, Luiz. Porque ela foi longa, né? Boa, cavadinha mais perto, né? Mas se tiver liberdade para esses jogadores, realmente fica complicado. Coisa que não estava acontecendo. Primeiro o Paquetá fez o domínio da bola, né? Ficou, né, à vontade com ela para depois dar esse passe maravilhoso. Paquetá. Caio, você acha que o Paquetá tá brigando por um lugar no time titular com o Matheus Cunha? Acho. E acho que tá garantido já na Copa do Mundo. Ó o Luiz Henrique, recebeu na ponta direita, vai pro fundo. Será que não saiu mesmo? Deu a impressão que ela ficou com um pedacinho em cima da linha mesmo, né? Bruno Guimarães, Casemiro, Lucas Paquetá, costurou, Paulo Henrique, a bola espirrada vai ficar com o Cubo. Sai jogando a seleção japonesa. Chegou o Martinelli para parar o contra-ataque. Se deixar, vai rodar, vai botar a bola rodando, velocidade, vai chegar rapidinho do outro lado. Mas o que, né, Maestro, que me chama muita atenção, só sobre o Paquetá, a gente está vendo nesses dois amistosos que o Brasil não tem a necessidade de ter um centroavante fixo. A gente pode ganhar o jogo de várias maneiras. É importante ter um jogador com essa característica no banco? Claro que é.
seja o Igor Jesus, o João Pedro, o Matheus Cunha, acho que tem uma movimentação um pouquinho diferente, mas a gente, com esse ataque de mobilidade, a gente tem conseguido encontrar a finalização e machucado muitos adversários, mesmo que essa escola asiática para uma Copa do Mundo seja de um nível um pouquinho mais baixo. Agora, o que me chama muito a atenção é o senso coletivo, Luiz. É como o Brasil briga pela retomada da bola na hora que perde ela. É como a gente joga de primeiro e desprovido de vaidade. Não tem mais aquela coisa de querer passar no meio de 3 ou 4. É triangulação, toque de primeira e servindo o companheiro melhor posicionado. Isso já é uma mentalidade depois da chegada do Ancelotti. Porque você está bem posicionado e com a jogada muito pronta na sua cabeça. E o Japão, né? Nas últimas 2 Copas... Pois é, sou obrigado a lembrar disso, né? O Japão quase enfrentou o Brasil. Mas foi quase mesmo, né? O jogo contra a Bélgica em 2018, o Japão abriu 2-0. Mas esse ataque do Brasil aqui com o Carlos Augusto. Tocando aqui na esquerda com o Vinícius Júnior. Mais atrás agora para Fabrício Bruno. Paulo Henrique aberto pela direita, Luiz Henrique também. Luiz Henrique está bem mais fixo, né? Em relação, por exemplo, ao Estevão no último jogo, que foi um dos destaques do Brasil, com 2 gols, com muita mobilidade. A bola tocada aqui na esquerda com o Carlos Augusto. Aí o Brasil e fazendo do jogo de paciência algo a seu favor, né? Trocando passe, esperando os gols saírem exatamente com essa paciência. E aí pintou o momento certo para a bola enfiada. É porque tem um muro ali atrás, a gente vê na imagem, Luiz, tá vendo? 5 homens. Agora a gente tem tido um pouco mais de espaço, porque naturalmente a seleção japonesa vai sair. Olha o Paquetá, ó, dominando, trabalhando com o Luiz Henrique. Vinícius vem numa bola mais curtinha. E o Luiz Henrique levou, foi para a linha de fundo. Tome cruzamento para o Martinelli. Cortou bem a zaga japonesa, a bola volta com Beraldo. Beraldo para o Paquetá, pode bater para o gol. Jogou sobre o gol. Mas eu dizia do Japão, o Japão ganhava da Bélgica em 18, nas oitavas de final, por 2-0. Gente, 2-0 até os 24 do segundo tempo. A Bélgica virou o jogo com o gol da vitória aos 49. Aí pegou o Brasil e todo mundo sabe o que aconteceu, né? E contra a Croácia, na Copa do Mundo do Catar, o Japão foi eliminado nos pênaltis para a Croácia. O jogo foi 1-1. O Japão é praticamente esse time aí. O Japão fez um jogo assim de alto nível com a Croácia, que depois acabou eliminando o Brasil nos pênaltis. Nas quartas de final da Copa do Mundo do Catar. Aí o Fabrício. Hugo. O jogo é muito distante, evidentemente que o Hugo Souza não jogará pelo Corinthians, como o PH não jogará pelo Vasco na rodada do Campeonato Brasileiro, com jogos rolando amanhã, né? O Vasco contra o Fortaleza, um dos jogos com transmissão da Globo, e o Corinthians na Vila contra o Santos, também com transmissão da TV Globo amanhã, depois de Vale Tudo. Aí o Doan, dominando ali pela direita. Aí o Canhotinho, tocando mais atrás, cruzamento do Watanabe. A bola e o Fabrício Bruno fora do Clássico Mineiro também. Exatamente, Fabrício Bruno fora do jogo contra. O Fabrício já estaria fora porque ele forçou o terceiro cartão amarelo, ele está suspenso. Já ficou zerado com os cartões. Aí eu digo assim, mas a gente tem casos de jogadores que saíram do outro lado do mundo e vieram jogar. Foi o caso do Arrascaeta no Cruzeiro, né? Ele jogou uma terça-feira e veio para a final da Copa do Brasil em São Paulo, contra o Corinthians. Não começou jogando, mas entrou e fez um gol. Jogador importante, né? E fez o gol do título, digamos, do Cruzeiro na Copa do Brasil de 2018. Aquele jogo terminou 2-1 para o Cruzeiro na casa do Corinthians, no estádio do Corinthians. Bola com o Vinícius, tentou uma letrinha para o Paquetá, não chegou. Brigou o Casemiro, tocando aqui na esquerda agora para o Martinelli, que recua lá para o goleiro Hugo Souza. Está jogando com o Lucas Beraldo. Lucas Beraldo tem 21 anos. União Barbarense, 15 de Piracicaba, antes de pintar no São Paulo, mandar muito bem e ser contratado pelo Paris. Esse é outro jogador que a gente chama de jogador híbrido, né? Que faz mais de uma função. No Paris mesmo, muitas das vezes como lateral, inclusive no começo dele lá, né? Martinelli, tem empurrão aí não, seu juiz? Martinelli ficou caído lá na expectativa da marcação de uma falta. A gente tem o Vini e o Martinelli, estão mais móveis, digamos assim, e o Luiz Henrique mais fixo do lado direito. Aí é uma questão de característica mesmo, né? Aí Kubo, mais atrás, Doan vai bater pro gol, acionando Hugo Souza, que segura firme. Pois a gente estava falando a respeito de um jeito de jogar, né? O Ancelotti já falou, né? Que vai ter que ter, além de... não uma forma não, mas pelo menos
duas formas para você poder ter alternativas durante o próprio jogo, né? E acho que a ideia de deixar o Luiz Henrique aberto é exatamente para isso, para você ter uma variação de jogo. Nakamura vai para cima do Paulo Henrique, mais atrás para o Cubo, ficou marcado, tá tentando arrumar para bater pro gol. Carlos Augusto recupera e vai botar o Brasil no contra-ataque, um raro momento de contra-ataque, hein? Jogadores japoneses reclamando de falta. Vinícius domina aqui pela esquerda, devolveu pro Carlos Augusto. Martinelli tá lá na grande área e o Vinícius vem na bola curtinha, recebe o Vini. Tá se mostrando em grande forma o Vinícius, deu uma pedalada e acabou sendo desarmado pelo camisa 3, o Taniguchi. Aí sai jogando por dentro. Bola tocada com o Ueda. Seleção japonesa deu uma cadenciada, o Brasil já se recompõe todo. O Brasil toma conta do jogo, né? Já tinha o domínio do meio de campo, mais posse de bola, e agora conseguiu transformar esse domínio em resultado. Vence por 2-0, jogando bem, né? Controla bem a partida. E em relação só ao Luiz Henrique, você joga aberto para dar amplitude, para dar... abrir a defesa do Japão e criar essas infiltrações por dentro, que o Paquetá aproveita bem, que o Bruno se insere bem por ali. Agora você participa um pouco menos do jogo, né? Porque aqui do lado direito, essa troca do Vini com o Martinelli faz com que eles sejam muito mais participativos nessas lances de ataque. Seleção japonesa com o Cubo, tá na área, a torcida faz aquele frisson de pênalti. Aí o Cubo, carinha de poucos amigos, e o Brasil com a bola com o Vinícius, tocando por dentro para Bruno Guimarães. As alternativas ficaram raras ali. Ele conseguiu tocar no Luiz Henrique, devolve no Bruno. Vai ter o Vini agora passando pela ponta esquerda, a bola é para ele, não domina. Futebol na Globo, aqui é emoção. Esse é o cara. Sede de qualidade não se esconde, vai na leveza que refresca da sua. Beba com sabedoria. E foi o lance do pedido de pênalti. Ficou bem irritado o Cubo, camisa número 20 que você vê aí. O professor tá com a sobrancelha mais levantada ainda hoje. Bom de ver. Ô, Carlos Gil, diga lá. Não fui eu que chamei, Luiz, é que a torcida do Japão sobe o som aqui, eles cantam o jogo todo, né? A torcida organizada aqui é uma instituição japonesa, claro, não tem aquela forma passional das organizadas do Brasil, mas eles cantam o tempo todo Enihon, Enihon, Gambate Nihon. Nihon é Japão, Gambate é um vamos, força. E eles têm sempre um animador de torcida que fica de costas, organizando tudo. Gambate Nihon, já tá falando, hein, Brizola? Tá esperto o garoto. Sai jogando aí o Beraldo. Por dentro com o Casemiro. Bola espirrou, Paquetá, Casemiro, domínio, escapou, mas ele corrigiu de canhota. Tocando para o Paulo Henrique. Aciona Luiz Henrique lá pela direita. Aí vem Luiz Henrique, levando para canhotinha. Nakamura marcando Luiz Henrique. Tocou no Bruno Guimarães, devolveu para o Luiz Henrique. Clareou, levou para canhotinha. Aí o Luiz Henrique saiu lá da ponta, hein? Tocou no Vinícius. Vinícius, pé direito. Talvez ele tenha imaginado uma jogada quando o Paquetá infiltrou. Ele meio que mudou o gesto. Aí acabou sendo bloqueado. Tô deduzindo, mas foram indícios aí dessa imagem. O Vinícius brigou, já ganhou. Boa bola para o Luiz Henrique. Domina o Luiz Henrique, devolvendo aqui na esquerda. Carlos Augusto, Casemiro. Brasil tomou conta do jogo, vai vencendo por 2-0. Você vê, Luiz, a mentalidade é completamente diferente, né? A perda da bola, né? Fome, né? Para recuperar essa bola. Se perde, pressiona, é fundamental. Bola com o Lucas Beraldo. Tocou aqui na esquerda para o Carlos Augusto. Finzinho de primeiro tempo, 43 minutos. Aí o Fabrício Bruno, ele já cumpriu a suspensão no outro jogo contra o Sport, né? Desculpa aí, Fabrício Bruno, me equivoquei um jogo antes. Ele poderia jogar o clássico contra o Atlético, né? O Cruzeiro disputando o título brasileiro, o Atlético no momento de muita pressão, mas uma campanha no retorno muito abaixo do potencial do elenco do Galo. E muita pressão, evidentemente. É o Brasileirão, né? O futebol brasileiro sempre com muitos postulantes
às vagas de Libertadores, ao título, e o Cruzeiro está lá na ponta da tabela, brigando diretamente com Palmeiras e Flamengo, líder e vice-líder pelo título brasileiro da temporada. Só para pegar uma carona nesse grande momento do Cruzeiro, Matheus Pereira poderia estar aí também. Não estou falando como titular, não estou falando que mereça uma oportunidade, mas pelo menos no radar, porque está jogando muita bola nesse Brasileirão e na Copa do Brasil. Luiz Henrique para cima do Nakamura. Paulo Henrique encosta, fica pertinho. Paquetá mais atrás, já recebeu. E tome cruzamento. Bem para fazer o corte o Taniguchi. Aí vai sair jogando aqui na direita e a falta. Em cima do camisa número 20, o Cubo. Tá bem atuante o Cubo, aquele que participou do lance do pênalti. Foi sair jogando. E a falta cometida pelo Carlos Augusto sobre o Cubo. Até o professor reclamou, o Moriaço. Moriaço que era um volante, um bom jogador mesmo, Moriaço. 35 jogos pela seleção. E teve uma imagem anterior que apareceu um dos auxiliares dele, que também foi um jogador importante, de nome Saito. Jogador de seleção, de Copa do Mundo. Carlos Augusto, lá atrás pro Hugo Souza. Casemiro. Vamos ver o Lucas Beraldo. Tentou sair jogando ali por dentro. Forçou um pouquinho, a bola passou pelo Martinelli. Suzuki. Mais 2. Vamos a 47. Doan tentou a jogada por dentro com o Ueda. E o Carlos Augusto sai jogando com o Martinelli. Martinelli domina aqui pela ponta esquerda, vai sair jogando para o time brasileiro. Na velocidade o Martinelli vai costurando, vai levando. Lateral é para o Brasil. Desvio final foi do Watanabe. Aí você vê o Martinelli. E essa luta aí dos atacantes. Na verdade, a questão dos atacantes não dá para cravar, né? Porque são todos bons jogadores, diferentemente das laterais, que a gente está na busca daqueles que devem ser os titulares. Aí na frente é uma luta insana mesmo, e todo mundo que entra joga bem, né, Márcio? Todos eles são protagonistas nas suas equipes, né, Luiz? Quer dizer, precisam ser protagonistas na seleção brasileira também, né? Mas a gente tem uma variedade grande de jogadores, inclusive com características diferentes, né? E o Luiz Henrique lá na ponta direita, né, Caio? É bom lembrar que ele é um ponta de pé invertido, né? Então ele dá a chance de você ter um lateral que faça mais profundidade, que até saiu o gol com o PH lá do lado, né? Porque quando ele traz para dentro, ele cria o corredor, e quando ele joga aberto, como a gente está vendo aí nessa imagem, o PH sabe explorar também essa infiltração por dentro. Foi assim que saiu o gol, né? Numa movimentação nas costas do volante, ali do quarto zagueiro. E o que a gente falava do Paquetá, que é sempre bom tê-lo de volta à disposição, motivado, longe daquela confusão. Quando você pegar as grandes seleções europeias, as grandes potências numa Copa do Mundo, e resolver jogar um pouquinho mais protegido no meio de campo, talvez o Paquetá faça muito sentido. Cubo, foi na linha de fundo. Fabrício fez o corte e sai jogando com o Beraldo. Vini por dentro para Casemiro. Vamos ver o Brasil, a velocidade na saída aí. Talvez o último lance do primeiro tempo. Vamos a 47, já estamos com praticamente 2 minutos de acréscimos. O Brasil deu uma cadenciada, o Japão brigou, mas o Paquetá entregou para o Casemiro e o juiz apita. Fim de papo no primeiro tempo. De 2 para o Brasil, Paulo Henrique e Gabriel Martinelli. 0 para a seleção japonesa do Cubo, que vai saindo aí. Tá aí o PH, o autor do primeiro gol do Brasil, o primeiro dele, com a camisa brasileira. E o outro foi do Martinelli, que tá aí agora na sua tela. Show do intervalo, oferecimento BYD do Brasil, número 1 em satisfação do cliente, agora com taxa 0. Jogadores brasileiros, como sempre, reunidos ali naquela corrente entre eles. Os times voltando para o segundo tempo. Nessa vitória parcial do Brasil por 2-0 sobre a seleção japonesa. Não temos mudança. Autoriza o árbitro coreano Kim Yong. Bola rolando, está valendo no estádio de Tóquio. Amistoso internacional, Japão e Brasil, que vai vencendo por 2-0. Mostramos os gols há pouco para você aqui no nosso show do intervalo. Bola lá atrás com o goleiro Zion Suzuki. Vai jogando ali por dentro. Bola para o Kamada, trabalhando aqui do lado esquerdo com o Suzuki. Yonosuke Suzuki. Joga no futebol da Dinamarca. Todos os jogadores do Japão, da escalação inicial, atuando em times europeus. Bola tocada aqui na esquerda de novo com o Suzuki. Adiantando para o Nakamura.
Bola curtinha, ali atrás para o domínio do Suzuki. Luiz. Passou pelo Kamada, voltou no Suzuki. E o Carlos Gil está pedindo passagem. Aí você vê a bola do Kamada muito forte. Informando o Carlos Gil. 4 jogadores que foram convocados, né, para esse amistoso pelo Ancelotti tem um motivo especial, afetivo, de voltar ao Japão, especificamente a Tóquio, porque foram campeões olímpicos aqui, né? O Richarlison e o Matheus Cunha, que estão no banco, e jogando o Bruno Guimarães e o Martinelli. Martinelli que em 2025 ainda não havia marcado pela seleção, então volta a marcar jogando aqui na cidade onde foi medalhista de ouro. O Richarlison fez 5 gols na edição dos Jogos de 2021 na conquista da nossa segunda medalha de ouro no futebol, né? 16 no Rio e em 2021, né? Eram os Jogos de 2020, mas por conta da pandemia eles foram transferidos para o ano seguinte e o Brasil também conquistou a medalha de ouro no futebol. Agora os próximos grandes eventos, né? 2 deles nos Estados Unidos, a Copa e os Jogos Olímpicos e a Copa Feminina no Brasil em 2027. Tá chegando, meus amigos, tá chegando. Eu tenho uma novidade bem legal, né, que foi apresentada ontem no evento que lança a programação da Globo para o ano seguinte, que o futebol feminino vai frequentar as tardes de sábado na tela da Globo. Bom demais, rumo à Copa de 2027, que vai ser disputada aqui no Brasil. Está marcado o impedimento lá do Vinícius Júnior, um lançamento mais longo, o Paquetá depois dominou a bola, mas o bandeirinha tinha marcado o impedimento, enquanto você via o Estevão, o Igor Jesus ali à direita dele, o Gabriel Magalhães ali à esquerda, jogadores que participaram, né, o Gabriel e o Estevão como titulares, e o Igor entrou. E o Ancelotti enfocou, inclusive, bem as características dos centroavantes convocados, destacando as características do Igor Jesus, né, a busca pelo centroavante. Tudo indica, né, Caio, que ele vai levar um centroavante, digamos, o cara da posição, mesmo que não seja aquele cara só de área, né? Que é o caso do Igor, que se movimenta, etc. Vamos ver o ataque aí do Japão. Pela direita tem impedimento. O bandeirinha vai marcar, porque tá muito, muito na frente. Não tem jeito, o Cubo ficou com essa carinha de poucos amigos, mas na verdade quem demorou foi quem deu passe para ele, né? Quando ele passou, o cara demorou, aí ele ficou impedido. Exato. Mas o centroavante acho que um vai ter, né, Caio? E tem que ter. Tem que ter um cara de presença de área, aquele 9 mais que a gente está mais acostumado a ver aqui no Brasil. Você tem que ter o plano A, o plano B e o plano C. E aí, com essas características, eu acho que você tem 3 jogadores para, de repente, 2 vagas. O João Pedro, o Igor Jesus e o Matheus Cunha, que tem uma movimentação mais de meia, mas que é um centroavante de origem. Vai jogando o time japonês de novo. Quer completar, cara? Não, só... Tá falante hoje o Caio Ribeiro. Você prestou atenção, né, mas ele gosta da manhãzinha. Vai lá. Pô, ó o Nakamura, você já fala, cara. O Nakamura trabalhando mais atrás com o Kamada. Kamada recomeça. Aí o Taniguchi. De novo no Kamada, arrumando por dentro. Tentou fazer o giro por ali. O Sano. Bola chegou na ponta direita. Vamos ver o Doan. Canhotinho, tocou, recebeu, vai tentar o drible, tá na área, que lance do Doan, tocou atrás pro Minamino, foi travado pelo Casemiro, e agora foi o Paulo Henrique quem tirou, bola volta no Nakamura, subiu o Bruno Guimarães e tira dali. O que tinha de gente na área brasileira, meus amigos, extremamente povoada, e vem Nakamura de novo, vai pra cima do PH, Luiz Henrique ajudando, Nakamura no fundo. O juiz bandeirinha disse que a bola não fez a curva por fora como queria o Hugo Souza ali. Portanto é lateral para o Japão do lado direito. E aí a jogada anterior, ó. Voltamos pro ao vivo. Doan, vamos ver o que ele vai fazer. Ele é insinuante, bateu pro gol, a bola vai sair em lateral. Completa, Caio, o seu raciocínio. O Doan é o melhor jogador do Japão, né? Disparado. Você tem o Minamino, que é o mais famoso, que a gente está acostumado a ver aqui no Brasil, que hoje joga no Mônaco, já passou pelo Liverpool, mas esse camisa 10 é atrevido, insinuante, vai para dentro, né? Moleque rabiscante. Agora, porque eu não sei... Moleque rabiscante, ele tá impossível de manhãzinha. Meus amigos, meus diretores, arrumamos o horário pro Caio Ribeiro, ele adora acordar às 5 da manhã. Agora, não, é porque eu não citei o Richarlison, que tá na briga, mas eu acho que tá um pouco atrás nessa fila. Isso ainda pode ter o Neymar, que se recuperar pode fazer essa função também. Sem esquecer do Pedro, né? Que pode ser também, talvez seja de todos eles aquele que tem a característica, né, de homem realmente de área. Foi o que aconteceu, inclusive, em 2022, né? O Pedro foi meio que correndo
por fora por conta das convocações anteriores, mas o segundo semestre de 22 ele jogou muita bola, né? O Flamengo conquistou a Copa do Brasil e a Libertadores e acabou sendo levado pelo Tite como o centroavante da convocação, além do Richarlison, que era o titular do time e fez 3 gols na Copa. Corte do Beraldo. A briga pela vaga na zaga, porque tem a questão do Militão, que pode ser lateral. E entregou, Minamino vai fazer, bateu! Gol do Japão! Com passe de Fabrício Bruno, preciso! Só que pro adversário. E Minamino domina e manda pro fundo da rede. Aos 6 minutos do segundo tempo, Casemiro, Paquetá, Fabrício e Minamino fuzilando para diminuir para a seleção japonesa. E você viu na imagem, na repetição anterior, como ficou se lamentando o Fabrício Bruno. Acontece, não deveria, mas acontece. E com isso a seleção do Japão diminui. Ou seja, deixa o placar na diferença mínima, num vacilo ali do Fabrício Bruno e o Minamino que você vê aí, 8 e faixa de capitão, chegando agora a 25 gols com a camisa japonesa, diminuindo para os samurais azuis. Luiz Henrique, marcado em cima pelo Suzuki, Luiz Henrique brigou, bola vai espirrada, ficando por dentro com o Kamada. Kamada sai jogando para a seleção japonesa, entregando para o Kubo, velocidade ali pelo lado direito, chegou bem Lucas Beraldo, vai fazendo um jogo correto Beraldo. Aí o Casemiro, agora o passo foi errado, mas corrigiu, tocando no Vini. Martinelli passa na velocidade, a bola é para ele. Martinelli vai para a jogada para cima da marcação. Aí o Martinelli balançou, desarmado pelo Watanabe. Sai jogando o time japonês. Bom, diminui o Japão, claro, numa falha do time brasileiro, do Fabrício Bruno, mas deixa o placar mínimo, deixa o jogo aberto, maestro. Mas o Minamino, ele tem mérito, Luiz, porque ele que cortou, né, vamos dizer, a linha de passe, né? E o Fabrício não teve, né, a rapidez para poder, em vez de dar o passe como ele já estava pensando, para recuar para o Hugo Souza, né? Mas acontece, né? Estava fazendo uma ótima partida ele, faz parte disso aí. Vai ser melhor porque agora a gente vai ter o adversário querendo chegar ao empate, né? A gente viu que o Ito está no aquecimento ali, conversando com o treinador para entrar. O Ito, na Copa de 2022... ele era o ala pela direita titular absoluto, jogou todos os jogos, inclusive, né? Hoje, o Doan, que é mais ofensivo ainda, porque o Ito também é um atacante, né? O treinador japonês bota atacantes nas alas. Aí você vê o Doan, ó, faz o cruzamento, bola perigosa! Casquinha do Fabrício, escanteio. Escanteio, você tá vendo aí o Kubo, faz um bom jogo e vai entrar o Ito, exatamente no lugar do Kubo. Imagino que ele vai botar o Ito na ala e vai adiantar o Doan na função dele, vai deixar o time mais ofensivo. Diga. É isso mesmo, e o Ito foi titular no jogo contra o Paraguai, o Kubo ficou no banco. Então o jogador recebeu minutos na partida passada. Já vai cobrar escanteio, Luiz. É isso, Brizola, a torcida aplaudindo muito. Aí o Ito, mais um que joga no futebol europeu, joga na Bélgica, titular na última Copa, ajeitando para fazer a cobrança de escanteio. O jogo estava bem controlado e com um placar de 2-0, praticamente encaminhado, decidido. Tem um Japão se empolgando agora. E vai para a cobrança do escanteio. Ito, levantamento, subiu o Lucas Paquetá. Bola vai ficar para Kamada na ponta direita. Kamada domina. Vem a marcação, chegando lá o Lucas Beraldo. Ele faz o recuo. Doan tenta a bola longa. Vai subindo para tentar o Watanabe. Dividida com o Luiz Henrique. A bola ficou com o Nakamura do lado esquerdo. Nakamura marcado pelo Bruno Guimarães. Consegue tocar mais atrás, ajeitando para o Kamada. Nakamura, de novo no Kamada. Boa bola para o Nakamura. Paulo Henrique faz o desarme. Lateral para a seleção japonesa. A câmera vai buscar de pertinho ali o Nakamura. Vai mexer. Teremos alteração na seleção, ou alterações na seleção brasileira. Carlos Gil já vai informar. Luiz Henrique vai tentar sair jogando. Tem um tapinha ali para o Bruno Guimarães, que foi seguro. A falta está marcada para o Brasil. Diga lá, Carlos Gil. Vão entrar de uma só vez o Joelinton com a 17, o Rodrigo com a 10 e o Matheus Cunha com a 21. Já sobe a plaquinha e informa quem sai. E logo depois do gol, o Fabrício Bruno ficou bem chateado, viu? Ele deu alguns socos no gramado com raiva da falha, né? Mas foi consolado pelos companheiros.
Olha o Bruno Guimarães, que lance lindo. Um lençol longo, tentou arrumar na ponta esquerda para o Martinelli. Martinelli marcado em cima pelo Watanabe. Martinelli brigou e vai arrumar o lateral para o time brasileiro. Aí você vê o Watanabe, vai voltando lá. Zagueiro que joga no futebol holandês. Daqui a pouco o Brasil fazendo alterações importantes. O Joelito, que teve uma dificuldade enorme. Ele fez um voo saiu da Holanda para ir para a Coreia. 7 horas de voo, teve um problema na porta. O voo voltou para a Holanda, então ele levou quase 2 dias para chegar. O Joelito 17, grande Big Joey, como é chamado na Inglaterra, ou então para nós lá de Aliança, em Pernambuco, o Jojó de Aliança. Entrando o Joelito, outro que vive grande fase no Newcastle, né? Eles conquistaram o título da Copa da Liga o ano passado, primeiro título da história do Newcastle, ele, o Bruno Guimarães, e o Rodrigo, que voltou à seleção brasileira e realmente fez uma partida impressionante na última sexta-feira. Muita movimentação, ocupando espaço, fazendo 2 dos 5 gols do Brasil. Inclusive um deles com um corta-luz para fazer uma tabela com o Casemiro, belíssimo. E o Brasil então tem aí o Ancelotti cumprimentando ali o Vini. Entrando o Joelinton. Entrando o Rodrigo. Joelinton com a 17, Rodrigo com a 10. E o Matheus Cunha com a número 21. Alterações promovidas pelo Carlo Ancelotti. Fabrício Bruno. Aí Paulo Henrique. 12 minutos do segundo tempo. Brasil jamais perdeu para o Japão em toda a história em 13 jogos, 11 vitórias brasileiras e 2 empates. Casimiro, rapaz. Paquetá tentou a jogada para o Joelito, que acabou de adiantar. O Suzuki saiu. Agora vai ficar no meio. Ah, se tem o domínio, dá para chutar. Vamos ver o Rodrigo, do lado esquerdo, vem o Brasil, vai passando o Matheus Cunha, Rodrigo, a bola bateu no calcanhar do Joelinton. Bom, jogadores, Matheus Cunha e Rodrigo, eu me atrevo a dizer que eles estão para lá de bem encaminhados na lista final, né? Agora, acho que o Joelinton tá brigando por posição, evidentemente, olha ele com a bola aí. Rodrigo, tabelinha, Matheus Cunha, devolve no Joelinton, Cunha vem na bola curtinha, tem uma mão aí. O juiz está mandando seguir, inclusive, mas a bola explodiu realmente na mão do Hitsudo, número 10 do Japão. Fabrício Bruno. Lucas Paquetá. Paulo Henrique. Bola curtinha no Paquetá, de novo no PH. Ali atrás para Fabrício Bruno. Lucas Beraldo. Recomeçando lá com o Hugo. Joelito briga por posição ou é um que já deve estar, você acha, Júnior? Não, Luiz, ainda tá dessa luta também, né? Os outros 2 que você falou, tanto o Rodrigo como o Matheus Cunha, eu acredito que já estejam naquela lista dos 15 que o Ancelotti já falou. Com essas mudanças, em tese, a gente viu um Joelito mais avançado ali, ó. Vamos ver o PH, a bola voltou no Paquetá. Paquetá roubou para Luiz Henrique. Bora, Brasil! Luiz Henrique vai para cima, tentou clarear para o pé esquerdo, acabou desarmado. Volta Luiz Henrique, domina, recomeça para o time brasileiro. Daqui a pouco segue Amanhã da Globo. Encontro com a Patrícia Poeta, depois tem o Mais Você com Ana Maria Braga. As manhãs da Globo, sempre fazendo companhia para você em todos os cantos do Brasil. Daqui a pouco, na sequência da nossa programação. Aí o Joelinton, Paquetá, Matheus Cunha. Luiz Henrique segue colado aqui na ponta. O Rodrigo entrou lá na ponta esquerda. Olha o tamanho da prancheta do homem, você viu? Moriaço, dá para fazer jogo de botão naquela prancheta ali. É bem grande, inclusive, né? É um campo magnético, né, normalmente, que eles usam. Ou então só uma espécie de lousa mesmo, né? Escrevem ali com aquele... Antigamente era pincel atômico que a gente chamava, né? Mas é aquele que sai, né? Tiro de meta para o Brasil. O Hugo estava corrigindo ali o posicionamento, coisa e tal. Deixou a bola escorrer pela linha de fundo. Brasil que vai vencendo por 2-1. Esse aí fez o gol do Japão, o Minamino. O Japão sentiu que precisava ter ousadia depois do primeiro gol. Trocou, saiu esse cara aí que é o Cubo para a entrada exatamente do Ito, que está aí na sua tela. Foi a modificação feita e as brasileiras foram aquelas ali, ó. Saíram, como você viu, o Gabriel Martinelli, o Vinícius Júnior e o Bruno Guimarães. Entraram Joelinton, Matheus Cunha e Rodrigo. Ele faz o ataque, né, com o Luiz Henrique, com o Matheus Cunha e com o Rodrigo.
muda muito pouco na estrutura do time, apesar do Matheus Cunha ter essa qualidade, né, de trabalhar nas costas do volante, e põe o Joelinton no Bruno Guimarães. Os dois jogam junto no Newcastle da Inglaterra, mas de características diferentes, né? O Bruno muito mais móvel, tem mais flutuação ali no meio de campo, e o Joelinton um pouco mais de força. Que bola do Beraldo agora pro Luiz Henrique, hein? Que bolão. Luiz Henrique dominou na pontinha da chuteira, arrumou pro Paquetá, linda bola pro Casemiro, o Rodrigo pedindo, o Casemiro bateu pro gol, o Suzuki defendeu. O Casemiro tá apontando exatamente pro Rodrigo, né? Ele apontou lá pro Rodrigo. Não sei se no sentido que era pra você. Não, eu acho que ele faltou que era para marcar a posição que ele saiu. Ele novamente como elemento surpresa, Luiz. E vindo de trás realmente fica difícil de você marcar. Quando ele aponta ali, eu acho que era para ele ser coberto exatamente pelo fato dele ter ido na jogada ofensiva. E vem de novo o time japonês. Doan. Japão se empolgou. Aí todo cuidado, Brasil. Levantamento. Nakamura, que isso? Gol do Japão! Nakamura, número 13. Teve toda a liberdade para chegar finalizando. Na jogada do Doan lá pela ponta direita, ele trabalhou o lance. Serviu para o cruzamento. E o Nakamura, que é muito ofensivo, repito, os alas, a gente tá vendo que o Ito recebeu do Doan, são os alas são pontas no Japão. E aí tudo bem, o Fabrício toca antes da bola cruzar a linha fatal, mas acho que nessa circunstância do toque do Fabrício Bruno, a gente vai ter o gol consignado pro Nakamura, embora a bola estivesse tocada pelo Fabrício, não é um desvio, né? O Fabrício faz um gesto ali. A gente vai ter que ter essa confirmação aí. De qualquer forma, o Japão empata. E por isso que o futebol é esse esporte que nos apaixona, que nos move. Porque a imprevisibilidade faz parte desse danado desse esporte. Algumas falhas com o avanço dos dois alas, né? E gol do Japão tá igual o jogo, 2-2, Caio Ribeiro. Mas o Brasil parou de jogar, né? Se no primeiro tempo foi muito bom, a gente teve o controle absoluto e intensidade na hora de retomar essa bola, na segunda etapa a gente tá jogando num ritmo abaixo. A gente está vendo o Japão criar as melhores oportunidades, como já tinha sido no primeiro tempo ali pelo lado direito, né, nas costas ali da nossa defesa esquerda. Carlos Augusto com um pouquinho mais de dificuldade ali na marcação individual em cima dos homens que caem por aquele setor. Precisa retomar, precisa aumentar um pouquinho a intensidade, voltar a fazer o que a gente fez no primeiro tempo, porque o segundo tempo está bem abaixo. Bom, e a gente tem um Brasil até num, digamos, sistema um pouquinho diferente, né, que também é importante do ponto de vista de testes. Agora a gente tem um 4-3-3 aí, ó, com os três de meio, o Joelinton, o Casemiro e o Paquetá, que está aqui no círculo central. O Cunha saiu lá de dentro agora, até o Luiz Henrique está infiltrando lá, mas em tese, dois pontas, o Luiz Henrique e o Rodrigo, e o Matheus Cunha de centroavante mesmo. Que é uma variação do jeito de jogar na comparação com o começo do jogo aqui, com o jogo da última sexta-feira, né? Vamos ver o que acontece daqui para frente, temos ainda muito tempo de jogo. O Brasil buscar essa vitória aí, o Japão se empolgou e conseguiu chegar ao empate. Luiz. Oi, Gil. Antes da partida contra a Coreia do Sul, o Ancelotti havia dito que estava muito satisfeito com o sistema defensivo. A seleção tinha levado apenas um gol e foi na altitude, de pênalti, né, contra a Bolívia. E queria o Brasil mais ofensivo, criativo, do meio para frente. Hoje, nesse segundo tempo, provavelmente ele vai voltar suas atenções outra vez para a defesa, porque é a primeira vez que a seleção sofre 2 gols numa mesma partida sob o comando dele. O segundo gol tem muitos indícios ali de falha de posicionamento, de marcação, de acompanhar a infiltração do ala da direita, lá o 14, ó, que vai receber lá o Ito de novo, ó. De novo o Ito. O Eda pedindo Minamino recebeu. Chega para fazer o corte o Carlos Augusto. A bola voltou com o Camada e faz cruzamento na esquerda. O Eda para trás. Paquetá domina e sai jogando para o Brasil. Aí Luiz Henrique. Paulo Henrique. Casemiro. Saiu jogando errado, recupera o Suzuki. É o Japão. Doan, arrumando para o Eda. O Eda tem o Minamino. Ele não tocou, olhou para o juiz, sei lá por quê. Bola com o Nakamura, o autor do segundo gol. Cruzamento, Doan foi bloqueado pelo Casemiro. O Brasil vai ter que sair agora de uma situação de imposição da seleção japonesa. Agora tem a falta, é verdade.
Mas só para completar, né, Caio? O primeiro gol é um erro individual, evidentemente, do Fabrício, né? Agora, o segundo gol tem indícios de equívocos na marcação, não só no nascedouro da jogada, como na finalização, porque o Nakamura estava livre. Tava. Eles usam muito bem esse lado direito do ataque e estão preenchendo bem a área, né? Com bastante japonês chegando para concluir. E vai acabar indo para conta do Fabrício Bruno, mas é injusto, porque a bola entraria de qualquer jeito nesse segundo gol. Ele tentou de alguma maneira fazer o corte. E olha o Luiz Henrique, limpou a jogada. Joelito pedindo para trás, é agora Matheus Cunha! Impedimento marcado no campo. Nós temos hábito de vídeo nos amistosos FIFA. E vamos saber agora se ele marcou impedimento do Luiz Henrique mesmo, que foi o único lance que nos deu a sensação da possibilidade de um impedimento, ó. Tá adiantado mesmo um pouquinho. A cor diferente da grama, que na verdade é uma altura diferente, né? 1 milímetro. Professor. E o Matheus Cunha fez um gol com a camisa do Brasil contra a Argentina, naquele jogo, aquele 1 de março passado, que eu não gosto muito de lembrar. Foi 4-1 para os caras. Pro timaço da Argentina, sem o Messi, diga-se de passagem, né? Então o gol realmente havia impedimento, já sai jogando aí a seleção japonesa. Mas um impedimento bobo e por desatenção. Você vê na origem da jogada, ele tá de costas pro lance. Não pode. E Rodrigo domina pela ponta esquerda. Bora Brasil buscar essa vitória. E sair de uma situação, olha, a marcação tripla em cima do Rodrigo agora ali. E não chegou ninguém próximo pro Rodrigo ter um passe mais, digamos, fácil de ser executado. Ele tinha que buscar uma jogada assim mesmo, ou um drible e tal, para construir um lance, né? Tem que simplificar, Luiz. E essa mudança, vamos dizer, nesse sistema de 4-3-3, ele praticamente está deixando a seleção brasileira sem a bola, né? Porque aquele perde, pressiona, que aconteceu muito bem, feito no primeiro tempo, que foi eficiente, nesse segundo tempo, praticamente até agora, 22 minutos, não existiu. E a gente está cada vez mais perto de descobrir quem matou Odete Reutemann. É a última semana. E hoje novas revelações prometem agitar as investigações. Depois do Jornal Nacional, em Vale Tudo. Matheus Cunha, Rodrigo pro Joelinton. Recebeu, botou na frente, bateu para fora do gol, Joelinton. Bola na hora de chutar ficou um pouquinho atrás, né? Você vai ver agora na repetição, ó. Faz a tabela. Bola do bolão do Rodrigo, ó, ele tentou ajeitar no toque que ele deu pra frente, ela ficou muito próxima do corpo, ó, ele tem que desacelerar pra chutar. Tô falando um monte de bobagem aqui, Caio Ribeiro e Maestro. Pode me corrigir, por favor, seu Maestro. Foi exatamente isso. Ele termina chutando a canela da perna esquerda do defensor. Olha lá. Perna esquerda, ó, tá vendo? Ele chuta a canela, canela com canela. Canela com canela. Hoje em dia era para ser caneleira com caneleira, mas acho que Joelinton não está de caneleira. Tá só que né? Aquela mais baixinha. Serve para nada, serve. É que nem o Nakamura. Se você olhar, o Nakamura tá praticamente com a meia lá embaixo. Só que deve ter uma caneleira mínima. Vamos ter já uma alteração na seleção japonesa. O Mochizuki tá aí para entrar daqui a pouquinho. O Mochizuki também tem uma história bem bacana. Pai nigeriano, mãe japonesa, escolheu a nacionalidade japonesa. Ele praticamente cresceu no Japão e daqui a pouco deve vir aí. É um zagueiro. Será que o treinador agora vai mudar a linha de raciocínio depois de buscar o empate por 2-2? Data FIFA de novembro, o Brasil vai jogar contra adversários africanos, jogos que serão disputados na Europa. E aqui o Ito recebe pela direita. Olha o Japão, Ueda na trave! O Japão esteve na iminência de virar o jogo. E o Ito entrou voando, né? Jogador que é titular desse time aí. A bola explode na junção da trave. Ô, Fabrício Bruno, dessa vez ele, me atrevo a dizer que ele ajudou a salvar, viu? Porque a cabeçada do Ueda ia na direção do gol. E bateu no Fabrício, bateu no travessão. Aí o Ito, que entrou bem demais, está impactando o jogo. E o Nagatomo, que apareceu já algumas vezes, que é o jogador mais experiente, né, da convocação japonesa, que ele está mais atuante que o treinador. E a torcida não para de cantar, tá se vendo no telão. E vem cobrança de escanteio do Ito. Tira daí, Hugo entrou! Gol do Japão! Ueda, número 18,
Uedo vira o jogo para os Samurais Azuis, impondo uma virada incrível. A reação do Bruno Guimarães e do Vinícius Júnior. O pessoal da transmissão deu aquela vacilada básica e a gente tá vendo a cabeçada do Ueda. E vai pro fundo do gol. Hugo Souza ainda tentou jogar a bola pra frente, mas não conseguiu. Erros defensivos da seleção brasileira em profusão nesse segundo tempo. Tudo bem, o Beraldo tá tentando atrapalhar ali o Ueda. O Ueda que fez um gol, inclusive, contra o Paraguai sexta-feira. E foi no finzinho, empatando o jogo. O Japão perdia por 2-1. E ele que mandou a bola na trave, que originou o escanteio. Ele usa o primeiro nome na camisa. E vira o jogo. O Ueda, 16 gols com a camisa japonesa. E o Gil tá pedindo passagem. Pois não, Gil? Antes da cobrança de escanteio do gol, o Ancelotti já havia chamado o Estevão e o Caio Henrique. Quando saiu o gol, ele chamou também Ele tinha chamado o Richarlison. O Richarlison também chamou o Richarlison para entrar no jogo. Então, daqui a pouquinho, as últimas 3 substituições. Expressão do Ancelotti, dos jogadores brasileiros. O Japão impõe uma virada em 25 minutos para cima da seleção brasileira, que vai mexendo aí com alguns componentes desse time que está em campo aí. 3-2 para o Japão, Maestro Júnior. Luiz, aqui 25 minutos, né? A gente não jogou, né? Praticamente assistimos somente a seleção japonesa jogar. A mudança do esquema, acho que teve uma influência muito grande. Além disso, a seleção japonesa, ela não desiste, a gente já sabe disso, isso é típico, né? Eles não mudaram nada daquilo que fizeram no primeiro tempo, a não ser, né, aumentar mais ainda a agressividade. Erramos muitos passos, né? Individualmente caímos muito de produção. Luiz Henrique recebe na ponta direita, levou a marcação. É agora Luiz Henrique, cruzamento, vem para trás, Joelton dividida. O juiz entendeu que o Joelton fez a falta no camisa 10, no Mitsudoan, que está caído aí. É falta a favor da seleção japonesa. Futebol na Globo, aqui é emoção. Disse a dor para você. O novo Sorridor chegou. 5 vezes mais rápido. Novo Sorridor, sem tempo para dor. Torcida japonesa enlouquecida. O Japão também vai fazer 3 alterações. Bom, jogadores que normalmente entram mesmo, né? 4. Já fez uma, vai fazer mais 4, são 6 no total. E as 3 do Brasil, com o Estevão, com o Richarlison e com o Caio Henrique, jogadores do Brasil que estão ali na beira do campo. E a gente está revendo a jogada com o Ito e o cruzamento por Nakamura. Um dos gols da seleção japonesa. O Caio acho que vai ser gol contra do Fabrício, mas não sei. A bola entraria, então acho que dá para ser gol do Nakamura ali, né? Nesses critérios atuais que diminuíram, esses critérios que diminuíram fortemente o número de gols contra no futebol, né? O Ito muito festejado, diga-se de passagem, o Nakamura também. E obviamente que o Ueda fez o gol da virada também. Carlos Augusto, Paquetá e Luiz Henrique. Carlos Augusto, Paquetá e Luiz Henrique deixam o time brasileiro para as entradas de Caio Henrique, Richarlison e Estevão. Aí está o menino Estevão, de grande atuação na última sexta-feira. Um menino de 18 anos, com 8 jogos e 3 gols com a camisa brasileira. Oi, Brizola. Aquele papel e caneta na mão. Sim. Passar rapidinho as alterações do Japão. O Brasil está tirando a bola. O 7 Soma entrou no lugar do 13 Nakamura. O 17 Tanaka entrou no lugar do número 8 Minamino. E o Ueda 18 saiu, foi embora. Entrou o número 9 Machino. E o Mochizuki vai esperar mais um pouco, era a 4ª alteração. Então só foram 3 mesmo, Luiz. Perfeito. Felipe Brizola informando as alterações do Japão, que vem aí, ó. Bola tocada já para o Soma aqui na ponta esquerda.
Ó o Soma, vai bater pro gol. Hugo Souza segura firme. Caio Ribeiro, temos um Japão dominante no segundo tempo. A gente já chamava atenção, o Brasil parou de jogar, o Brasil está assistindo, o Brasil diminuiu a intensidade, aquele Brasil insinuante de controle do primeiro tempo não voltou do vestiário. E as alterações, tudo bem que faz parte, tudo bem que ainda é para abrir o leque, para dar oportunidade para todo mundo mostrar o seu jogo para o Ancelotti, mas não deram certo. Principalmente a saída do Bruno Guimarães ali na cabeça da área ao lado do Casemiro, fez com que o Brasil perdesse a marcação e principalmente a posse de bola. Caio Henrique recomeçando lá com o Fabrício Bruno. Aí Paulo Henrique faz a jogada por dentro, uma escolha equivocada, digamos assim, e o Japão recupera a posse de bola. Aí o Tanaka recebendo ali pela ponta esquerda. Tanaka é um meia, um volante meia, esse que tá aí com a bola, ó, ocupando o lado esquerdo agora. Vai para a jogada de velocidade, Ito devolveu pro Tanaka e agora o juiz está marcando um toque. Não sei se é um toque de usar o braço para fazer falta. O chamado empurrão. Mas ele marcou posse de bola para o Brasil. Tanaka acabou de entrar, entrou também o Soma e entrou o Machino. O Machino é um centroavante. E veste inclusive a camisa número 9. Tá ele ali na posição já de centroavante, ó. Pressionando o Casemiro. Olha, em 20 minutos, né? 25 de segundo tempo, mas a partir do primeiro gol aos 5, em 20 minutos o Japão virou o jogo para cima da seleção brasileira. Que tem alguns componentes agora aí, né? Não só os testes, mas de se encontrar num jogo que se mostra com uma dificuldade enorme agora e buscar o empate, buscar a virada. Caio Henrique chamando o Matheus Cunha lá pela ponta esquerda. Matheus Cunha, bola saiu. Lateral para a seleção japonesa. Ou ele vai marcar a falta? Vai marcar a falta. Em cima do Caio Henrique. Caio Henrique entrou. Camisa número 16. Jogador do Mônaco. Tá lá no Mônaco já tem um tempão. 6 temporadas. Olha o Matheus Cunha. Tocando exatamente pro Caio Henrique. Joelinton. Aí Casemiro. Tem o PH solto aqui do lado direito. O Estevão aberto da ponta direita. A bola para ele. Aí o Estevão. Aí o menino do Chelsea. A revelação do Palmeiras foi para cima do drible, acaba perdendo e na sequência faz a falta para conter a saída de velocidade do time japonês. É a chamada falta tática, mas ele interrompe uma jogada bruscamente. O juiz acaba mostrando o primeiro cartão amarelo do jogo para o Estevão, que foi desarmado pelo Suzuki e na sequência fez esse puxão em cima do zagueiro japonês. Pois não, Brizola? Foi o segundo, Luiz, porque o Doan tinha acabado de levar o primeiro no jogo naquela falta no meio campo. Então foi o segundo do amarelo do jogo, esse do Estevão. Muito obrigado, Felipe Brizola. Então o Ritsu Doan também tomou um cartão amarelo. O jogo esquentou no segundo tempo e o Japão virou, meus amigos. Caio Henrique por dentro, bola com o Rodrigo. Rodrigo para Casemiro, Casemiro para Matheus Cunha, faz o giro, reclama de falta, a arbitragem está marcando. É falta cometida pelo Tanaka, é falta que favorece o time brasileiro. E seria bacana o time não perder, né? Teve o encantamento todo do jogo envolvente, do quarteto ofensivo da última sexta-feira. Hoje, um primeiro tempo dominante, abrindo 2-0, com gols construídos, com paciência, com passes decisivos de alto nível. Aí vai Rodrigo, tome levantamento, escanteio para o time do Brasil, o desvio foi do Watanabe. 34 minutos. Aí você vê o goleiro Suzuki orientando, você vê a expressão do Vinícius Júnior, de poucos amigos, e o Estevão vai na cobrança de escanteio. Bora lá, vamos buscar esse empate, Brasil. Estevão fez o levantamento, Suzuki foi socando, a bola vai cair com o Joelinton, marcado pelo Tanaka. Entrou marcando implacavelmente. Bola tocada para o Caio Henrique. E tome levantamento, Richarlison, dividida, falta do Richarlison. Ou um tiro de meta, né? Ele apontou na mesma direção, que seria tanto o tiro de meta quanto a falta. E a posse de bola é japonesa. Futebol na Globo, aqui é emoção. Amazon, frete grátis e ofertas até 40% off. A melhor jogada é baixar o app e aproveitar. E nesta quarta tem Brasileirão na tela da Globo. 3 grandes jogos para você. Brasileirão entrando na reta final. Na Vila Belmiro, Santos e Corinthians. Na casa do Atlético, Galo.
Galo e Cruzeiro. E no Castelão, Fortaleza e Vasco. Aí você vai ter um jogo na sua região para acompanhar mais uma rodada do Campeonato Brasileiro, 28ª rodada do Brasileirão. Carlos Augusto, Luiz Henrique e Lucas Paquetá saíram, Estevão, Richarlison e Caio Henrique entraram no time brasileiro. Carlos Gil. Saiu o público aqui, 44.920. A organização havia divulgado todos os ingressos vendidos. O estádio realmente está bem lotado. Então esse é o público essa noite aqui em Tóquio. E o segundo gol do Japão foi confirmado por Nakamura, viu, Luiz? Perfeito, Brizola. Sai jogando o Rodrigo, lado esquerdo. Bora buscar pelo menos esse empate, vai, Brasil. Casemiro. Paulo Henrique, aqui do lado direito. Chamando Estevão. Marcado implacavelmente agora ali pelo Soma. Soma é mais um daqueles que atuam nas alas, né? Porque a gente não tem lateral de ofício. É tudo ponta, atacante, que o técnico traz para serem os alas do time do Japão. Ó, 2 alas lá do lado direito, o Doan e o Ito. Casemiro. Rodrigo. Corte do Doan, sai jogando no Ito. Tocando no Machino. Bola cai aqui do lado esquerdo com o Yuki Soma. Marcado pelo Estevão, lateral, favorecendo a seleção japonesa. Nos aproximando de 37 minutos do segundo tempo, o Japão virou. O Japão tem 4 substituições feitas, pode fazer mais 2, é o que vai acontecer. Impressionante o impacto, né, do número de substituições que esse número teve no curso do jogo mesmo, né? A gente no início, anos 70 e 80, 2 substituições, 5 jogadores no banco, depois subimos para 3 substituições e 7 jogadores no banco. E a partir da Copa da Rússia a gente passou a ter 11 no banco, mais 3 substituições. E depois da pandemia, 5 substituições, 12 jogadores no banco de reservas, ou seja, tem um impacto, 5 é metade dos jogadores de linha, tem um impacto notadamente físico, né? E quem tem mais dinheiro, no caso de clubes, tem um elenco mais qualificado, você consegue mudar meio time e manter o nível. Não é fácil, não. Lucas Beraldo. Vira o jogo na ponta esquerda para Rodrigo. Você vê que o Caio Henrique se apresenta. O Rodrigo fica meio isolado ali. Jogadores do Brasil praticamente todos posicionados ofensivamente, além da linha da bola. Paulo Henrique recebe aqui pela direita. Estevão dominou o garoto, tentou o drible, não rolou. Bola volta no Fabrício Bruno. Esse é Joelinton. O pessoal se empolgou lá um pouco. Deve estar acompanhando, o narrador deve estar falando alguma coisa, o cara acompanhou, né? E aí o Caio Henrique, arrumando a bola para o Rodrigo. Rodrigo para Casemiro. Casemiro, bola por dentro. Chegou bem o Taniguchi para cortar, a bola volta no Joelinton. Casemiro arrumando para o PH. Domina o lateral do Vasco. Passou o Matheus Cunha. O Estevão também. Bola para o Estevão. Aí, Estevão. Tome cruzamento, Rodrigo na dividida. Chegou para fazer o corte o Doan. Dividindo no alto. Bola ficou no Joelinton. Desarmado o Estevão, lateral para o Brasil. Vai ter substituição, então as 2 no time do Japão. Luiz. É contigo, Brizola. Vai entrar o número 19, Ogawa, atacante que foi titular no último jogo. Vai embora o Kamada com a 15. E vem agora o Mochizuki, o Henry Mochizuki, você já adiantou a história dele, né, de ascendência nigeriana. E já te passo quem sai no lugar do Mochizuki. É o Doan, número 10, amarelado, Doan. Ritmo muito aplaudido, porque jogou muita bola, né, Luiz? Jogou mesmo, Brizola. O Doan jogou muita bola. Além de ser provavelmente jogador com mais qualidades, com mais recursos técnicos, esse camisa número 10 aí, numa função diferente da que ele joga, né? Eles são pontas, repito, que jogam nas laterais, mas ele jogou bem recuado mesmo, né? Bom, 39, quase 40. Vamos lá com a seleção brasileira. Estevão. Todos os jogadores de linha do Japão nessa imagem e os do Brasil também, olha isso. 30 metros de campo, provavelmente. Joelinton, Caio Henrique, Rodrigo passou na velocidade, recebeu o Rodrigo, aí pro Richarlison, Suzu, que vai no segundo andar para fazer a defesa. Cruzamento de 3 dedos lá de pé direito do Rodrigo, ó. Buscando o Richarlison, que não faz um gol desde a Copa do Mundo, quando ele fez um dos 4 gols do Brasil contra a Coreia. Fabrício Bruno tocando de cabeça. Sai jogando aqui do lado esquerdo
O Soma. Yuki Soma, o camisa 7. Faz a jogada. Machino. A bola vai para a linha de fundo. Escanteio. Fabrício acompanhou. Jogadores japoneses estão aí morrendo de felicidade. O Japão jamais venceu o Brasil. Nessa história de 13, esse é o 14º jogo. Desde o primeiro jogo que ocorreu há 36 anos. Um jogo na Copa do Mundo de 2006, o Brasil goleou por 4-2. Na Copa das Confederações, né, competição que não existe mais, tem uma história até mais consistente. E o Ito vai na cobrança de escanteio. Ito para a bola, que perigo. Quem chegava era o Taniguchi ali na primeira trave. Mochizuki para fazer a cobrança de lateral. Remessando para o Ito. Foi para cima do pé. Olha o Ito. Mais um drible. Arrumando, Mochizuki, bateu pro gol, Fabrício Bruno cortou. E agora o Hugo, que é isso no chute do Tanaka. Bola meio que escapou. Vamos ver o que o Hugo tentou fazer. Jogada do Ito, entrou bem demais, repito, foi titular na Copa do Mundo em todos os jogos. Não foi sequer substituído, né? Um jogador importante da seleção japonesa. Entrou e mudou o jogo. E o chute agora do Tanaka. E o Hugo tentou segurar a bola mesmo. Ela escapou, passou entre as mãos do Hugo Souza. Respira fundo, Hugo. E o Tanaka tá aí, na tela. Cobrança de escanteio. E o Japão vem com tudo. Richarlison cortou na primeira trave. Rodrigo, 42 minutos. Mais atrás para o Casemiro. Japão subindo a marcação ali, ó. Tentando dificultar a saída brasileira. Fabrício Bruno. Muitas alterações. Podemos ter aí um período de acréscimos acima dos 3 protocolares, né? Caio Henrique. Daqui a pouco, encontro com a Patrícia Poeta e na sequência, o Mais Você com a Ana Maria Braga. Matheus Cunha. Paulo Henrique, devolvendo no Matheus Cunha. Calcanhar para o Estevão, não foi legal. Chegou cortando o Watanabe, a bola ficou na direita. Vamos ver o Soma. O Brasil vai recuperar. Fabrício. Bora buscar esse empate aí, Brasil. Joelinton. Rodrigo aberto na ponta esquerda, a bola é para ele. Aí o Rodrigo. Mochizuki foi na marcação, o Rodrigo trouxe por dentro. Serve aqui na direita com o Fabrício. Que chama o PH. Devolve no Fabrício Bruno. Matheus Cunha, Casemiro. Agora eles estão saindo da grande área, claro, acompanhando a linha japonesa. Os jogadores do Japão saindo para encurtar ainda mais o campo. Estevão, Rodrigo, Joelinton. Rodrigo de novo. Paulo Henrique, Estevão. Recuando para o Joelinton. Vamos, Brasil. Rodrigo, Paulo Henrique. E o Japão todo nessa imagem. Olha só, o time inteiro. Bola tocada para o Lucas Beraldo. Tentou uma cavadinha lá na esquerda. Caio Henrique arrumando. Matheus Cunha. Vai para o fundo. É escanteio para o Brasil. Gente, é um jogo de paciência. Volta a ficar do jeito do início do jogo, né? O Brasil ficava com a bola, girava, esperar o melhor momento. Só que agora a gente está contra o relógio e contra o placar. E o Rodrigo na cobrança de escanteio. Quem sabe o Fabrício Bruno de cabeça? Quem sabe, quem sabe. Lá vem cobrança de escanteio, o Rodrigo fez o levantamento. Suzuki de soco tirou. Bola voltou no Paulo Henrique, tocando para o Caio. Que não é o Ribeiro, mas é o Caio Henrique. Tocou no Rodrigo. Rodrigo para cima da marcação, limpou. Dá para bater, Rodrigo. Clareou, pé direito. Espirrou, Casemiro. Você viu os jogadores do Japão todos dentro da área. Todos. É um compromisso tático, né, gente? É escola asiática japonesa. Paulo Henrique. Olha o Paulo Henrique, levou bem. Matheus Cunha pedindo. Richarlison amaciou. Virou na esquerda. Lucas Beraldo. Passe errado do Beraldo agora. O Beraldo está acostumado com os passes longos. Aquele passe que quebra a linha. Bola curtinha já ficou um pouco mais difícil, né? Matheus Cunha dominando. O Brasil buscando o gol de empate. Foi desarmado o Matheus Cunha. Mochizuki sai jogando lá do lado direito. Joelinton, Mochizuki. Aí o Joelinton. Ganhando para o Brasil. 45.
Daqui a pouquinho nós teremos as notícias mais importantes do Brasil e do mundo. Mariana Gross vem aí para comandar as notícias do Bom Dia Brasil. Futebol alterando o horário da nossa grade, tanto na sexta passada como hoje. Hoje é um pouquinho mais cedo. 6 minutos de acréscimo, 6 minutos. Segura aí, Mariana Gross. Já já o Bom Dia Brasil. Rodrigo. Estevão. Pra cima da marcação, Estevão. Richarlison pedindo cruzamento. Richarlison pra fora do gol. Pouquinho alta demais. Vamos ver se foi isso mesmo. O Richarlison fez aquele movimento pro zagueiro dar um passo na direção da bola. Era o 4, o Watanabe. E a cabeçada foi sobre o gol. É um ciclo sem fazer gol do Richarlison. Na Copa do Mundo ele fez 3 gols. Na Copa do Catar. Ele está lutando por uma vaga aí como um dos convocados para a Copa do Mundo de 2026. Mais 4 minutos pela proa. Lateral Brasil, vamos lá. Os japoneses estão mostrando aí a sequência do placar. Ó, primeiro tempo 0-2. Segundo tempo 3-0. Temos que aturar, né? Mas tem jogo ainda, hein? Caio Henrique. Richarlison se movimenta por dentro. O Matheus Cunha está um pouquinho mais atrás agora, evidentemente. O Rodrigo. É o Brasil buscando o gol de empate. O Rodrigo vai para cima do marcador. Tocou no Caio Henrique. Caio Henrique chama aqui atrás o Lucas Beraldo. O Brasil todinho no campo de ataque. Fabrício Bruno. Estevão. Marcado implacavelmente pelo Suzuki. O Suzuki está fazendo uma marcação muito inteligente, que ele está marcando o pé esquerdo do Estevão. É natural, ele tem saída para os dois lados, mas ele vai trazer para o ângulo de dentro, vai trazer para o pé bom. E aí ele já está se posicionando justamente para cortar essa linha de passe do Estevão. E o Brasil vem com o Rodrigo. Richarlison na área. Rodrigo tocou. Vai no fundo, cai o cruzamento. Olha o Joelinton. Suzuki foi lá para fazer a defesa. O Suzuki é bom de saída, né? Ele consegue perceber, né? Como foi naquele cruzamento do Rodrigo com 3 dedos, né? E a bola chega lenta e ele consegue antecipar. A seleção brasileira no segundo tempo, Luiz, não voltou mesmo, como disse o Caio, né? Ele vai precisar exatamente que o Ancelotti pegue esse segundo tempo para tirar bons exemplos para coisas futuras, né? Contrariamente àquilo que aconteceu no primeiro tempo, se vê muita coisa boa. E notadamente a partir das substituições, a saída do Bruno Guimarães, então, e a mudança do sistema de jogo, né? Agora a gente tem um time no ataque tentando empatar o jogo de qualquer jeito, aí nos últimos 2 minutos e meio que faltam. Mas é também para um treinador do tamanho do Ancelotti um aprendizado aí, né? Do que ele tem na mão e do que talvez não fazer. Vamos lá, Rodrigo. Vai para cima da marcação. Mochizuki marcando o Rodrigo. É uma marcação até dupla. Um segundo momento. Lucas Beraldo de novo no Rodrigo. Além da questão da mudança praticamente do time inteiro de sexta-feira para hoje, né? Bola na esquerda com o Caio Henrique. Aí Rodrigo. Rodrigo tentou a jogada por dentro. Richarlison dominou. Tocou na direita para o Paulo Henrique. Capricha Brasil. Joelinton. Suzuki. Zaiun Suzuki segura firme no canto esquerdo. A expressão de felicidade dos jogadores japoneses, porque é um momento marcante, né, para a seleção japonesa. Vai vencendo o Brasil. Não só pelo fato de estar vencendo, mas porque virou um jogo que perdia para um 2-0 totalmente dominado pelo time brasileiro. E aí, claro que as mudanças, etc., as experiências feitas pelo Ancelotti, que a gente vê aí, o Brasil teve um segundo tempo muito abaixo de qualquer expectativa e vai perdendo de virada por 3-2. Caio Henrique na esquerda, tabelinha com o Rodrigo, devolve no Caio Henrique, de novo no Rodrigo, pé direito do Rodrigo, tome levantamento, subiu para fazer o corte o Taniguchi, bola volta no Lucas Beraldo, arrumando para Matheus Cunha, é o Brasil buscando o empate no finzinho. Vamos ver o Matheus Cunha, na direita Paulo Henrique, Estevão fica na bola mais curtinha, é para ele, Estevão dominando, Rodrigo tá livre do lado esquerdo, Caio Henrique passou, Rodrigo fez o drible, entrou na área, Rodrigo trabalha, entrega, Richarlison bateu pro gol, bola espirrou, não chegou no Matheus Cunha e vai saindo em lateral para o Brasil.
Cãibras. O juiz pediu para esperar um pouquinho. Torcida japonesa tá aí, cantando. E pra gente restam algumas perguntas que serão feitas na coletiva do Ancelotti, evidentemente, né? Mas como sequência mesmo, né? Do que dá para fazer, do que não dá para fazer, do ponto de vista não só tático, mas também dos nomes que ele tem para usar, né, Júnior? Mas é muito estranho, né, Luiz? Depois do primeiro tempo que foi feito, tudo bem, né? Tinham 3 jogadores que tinham participado, né? No caso do Bruno, Casimiro, que tinham participado do primeiro jogo contra a Coreia, mas foi muito diferente, foi muito abaixo daquilo que, independente de entrosamento, qualidade individual, que aconteceu nesse segundo tempo, porque ele estava prevendo isso, pelo andamento que a gente viu no início do segundo tempo. Última bola do jogo. Última bola do jogo. É que teve aquela paralisação por conta da câmera, mas não vai ter mais jogo, não. Apita Kim Yong, da Coreia. E o Japão, pela primeira vez num confronto contra a seleção brasileira, consegue a primeira vitória. Por isso esse clima que você vai sentindo aí. E de virada. O que é mais impressionante, com 2 tempos absolutamente distintos. Um tempo dominante, 2-0 para o Brasil, e um segundo tempo desastroso da seleção brasileira. E a virada japonesa, a vitória por 3-2, com soluções implementadas pelo técnico do Japão, o Moriyasu, levando o time a ser mais ofensivo e a buscar a virada, cujos gols a gente vai mostrar de novo para você. Câmera exclusiva da Globo mostrando os gols, bolão do Bruno Guimarães por Paulo Henrique, abriu o placar para o Brasil. Aí o primeiro gol do Paulo Henrique com a camisa brasileira. Depois o Paquetá nesse cavadão para o Martinelli, que fez 2-0. Um primeiro tempo, o Brasil ditando o ritmo, dominante. E aí o erro do Fabrício Bruno. E o Minamino interceptou essa bola do Fabrício para diminuir. E aí o técnico japonês fez alterações, trocou os alas, botou o time mais na frente. E vem a jogada do Ito, que tinha acabado de entrar pela direita, e o gol